Para um tolo, as respostas estão sempre na ponta da língua. Você faz a pergunta e você nem conclui a pergunta ainda, o tolo já tem a resposta. Parece uma enciclopédia ambulante. Mas para os sábios, cabe ou torna-se real um ditado: quanto mais sei que nada sei. Quando começamos a andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, somos mergulhados num mar de dúvidas, o qual o Senhor, no nosso relacionamento com Ele, vai clareando, vai trazendo amorosamente as suas respostas. Mas todo sábio no Senhor, e quem é o sábio no Senhor? Diz as Escrituras: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo sábio no Senhor, ele encontra-se em um emaranhado de dúvidas, sempre aos pés do Senhor, no temor do Senhor, buscando a sua verdade, sua palavra. Bom, nós lemos em João, o Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde devemos adorar. Então, essa era uma pergunta de uma mulher que estava sendo evangelizada, uma mulher que tinha temor de Deus, e ela sendo evangelizada, ela faz essa pergunta. Olha, algumas religiões, no caso vocês, os judeus, dizem que a adoração é lá em Jerusalém. A minha religião, pelo menos a religião no qual me batizaram, os samaritanos dizem que é aqui no Monte Sersim. Eu estou inconformado, ou, no caso, inconformado. No meu espírito eu sinto que nenhuma está certa. Foi por isso que o Senhor Jesus apareceu a ela. O Senhor Jesus aparece àqueles que estão inconformados, que em seu espírito sente que a verdade ela está parcial, ou ela está omitida, ou as pessoas não estão transmitindo para nós a verdade de Deus. Estes, sempre o Senhor Jesus lhes aparecerá. Em João, capítulo, nós estamos lendo João, capítulo de número 9, ou Lucas 9, nós temos um cego que é curado pelo Senhor Jesus. Então, a religião judaica o leva até o Sinédrio para ser interrogado, e esse cego vai dizendo que quem o curou é Jesus. Como eles não aceitavam que Jesus fosse um profeta, chamavam os pais do cego, perguntaram para os pais do cego: quem curou teu filho? Os pais do cego, temendo ser expulsos pela religião, logo disseram: não sabemos. O Senhor Jesus não vai aparecer para as pessoas que temem a religião que frequentam, ou temem a esposa, ou temem o marido, ou temem o trabalho. Pessoas que colocam qualquer coisa, ou pessoa, ou grupo social acima do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não lhes aparece, lhes trazendo a verdade. Essa mulher, ela estava inconformada com a religião judaica, ou com a religião da qual ela frequentava, ali que eram os samaritanos. Então ela diz: ó, eles dizem isso, eles dizem aquilo, eu tenho sede de algo a mais. Então o Senhor Jesus responde para ela, no verso de número 4, capítulo 4, verso de número 21. Disse Jesus: mulher, crê, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a verdade vem, ou a salvação, vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esses adoradores que o Pai procura. Então a verdade, ela vinha, ou melhor, a salvação, ela vinha dos judeus. E embora os judeus não expressassem mais o testemunho da verdade, ainda assim a verdade, ou a salvação, melhor colocado aqui, a salvação vinha dos judeus. Essa mulher, ela tinha sede no seu espírito da verdade, do testemunho da verdade. Então o Senhor Jesus aparece para ela. Sempre que nós tivermos sede do testemunho da verdade, não propriamente de onde veio a nossa salvação,
não propriamente de onde vem a nossa salvação. Hoje a salvação vem dos cristãos, mas os cristãos não carregam mais o testemunho da verdade. A salvação vinha dos judeus, mas os judeus não carregavam mais o testemunho da verdade. Por isso que aquele jovem, ele foi expulso do templo. Logo os pais, em João capítulo 9, ou Lucas capítulo 9, logo os pais negando, tendo medo de confessar que Cristo tinha curado ele, para não ser expulso do templo, chamaram o jovem de novo. E o jovem sustentou que foi Jesus quem os curou. Então ele foi expulso da religião judaica. Sendo expulso, o Senhor Jesus aparece para ele e se manifesta a ele. Embora a verdade vinha dos judeus, não havia mais, ou a salvação, né, no caso aqui, que era o Senhor Jesus, não havia mais testemunho da verdade. Bom, hoje a salvação vem dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos pregam Jesus Cristo, Deus, vindo ao mundo encarnado, morto e ressuscitado. Então, a salvação vem dos cristãos, mas eles não dão mais testemunho da verdade. Quem tem sede igual a mulher samaritana, ou igual esse jovem, vai confrontar família, vai confrontar a religião, e aí vai se deparar com, abre aspas aqui, o abandono ou a perseguição. Mas a estes o Senhor Jesus manifesta o testemunho da verdade. Veja, a salvação não é necessariamente o testemunho da verdade. Muitos irmãos acovardados ainda assim receberam a salvação, mas não têm visto o testemunho da verdade, que lhes dá força para vencerem o pecado, para vencerem as dificuldades e manifestar o poder de Deus aqui na terra. Nós podemos ler no mesmo livro de João, capítulo de número 18, eu acho, deixa eu achar aqui, peraí. Acho que é João 14. João 14, verso 8. Disse Felipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como tu dizes, mostra o Pai. Então o Senhor Jesus Cristo veio nos dar testemunho de Deus. Ao vê-lo fisicamente, nós veríamos o Pai. O Senhor Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas, foi visto pelos irmãos. Há centenas de livros escritos sobre a pessoa do Senhor Jesus, inclusive muitos deles, mais da metade desses mais de 100 livros, são sagrados, são inspirados por Deus. Nós temos mais de 60 livros inspirados por Deus. O Senhor Jesus então trouxe o testemunho do Pai, e ele hoje não é encontrado no caráter de testemunho dentro da religião judaica ou cristã. Por quê? Porque eles abafam ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Embora a salvação hoje venha dos cristãos, nós não encontramos mais no meio cristão o testemunho da verdade. Nós vamos ler em João capítulo de número 14, nós estamos lendo, né? Deixa eu ver aqui. João capítulo de número 18. Eu acho que é o verso 37. Se eu não achar, eu dou um pause aqui, peraí. Verso 38. Disse Pilatos: o que é verdade? E dizendo isto, ele foi novamente aos judeus. Verso 37. Disse-lhe então Pilatos: então tu és um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou um rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade. E o Senhor Jesus disse: eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. A salvação para a mulher samaritana vinha dos judeus e para qualquer nação do mundo. Cornélio não era judeu, o eunuco não era judeu, de Atos capítulo 8 ou de Atos capítulo número 10, mas foram salvos porque conheceram o Deus que vinha dos judeus. Então, a salvação, que era o Messias prometido, vinha dos judeus.
mas eles não davam mais testemunho da verdade. O Senhor Jesus está dizendo aqui no verso 37, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Hoje nós não vemos mais testemunho da verdade no meio judaico e nem no meio cristão. Então nós somos convidados, e isso nos é dado, nos é agraciado, somos presenteados com essa dádiva quando desejamos conhecer o testemunho da verdade. Quando conhecemos o testemunho da verdade, que é uma pessoa e não uma série de doutrinas e regras, vejo hoje, e isso muito me entristece, irmãos discutindo doutrinas e regras sobre o cristianismo. Cada denominação cristã, no seu credo, seja neopentecostal, seja pentecostal, seja tradicional, seja evangélica, protestante, seja católica, seja calvinista, seja arminiano, cada um traz a sua doutrina e traz com uma veemência, com uma discussão, cada um querendo provar que a sua doutrina é a certa e a outra está errada. Mas nessas discussões nós vemos que falta o testemunho da verdade, falta o Senhor Jesus ali. Não adianta nós termos a palavra certa, o conhecimento certo, sem o dono do conhecimento. O Senhor Jesus Cristo não se faz presente nesses debates, nessas algazarras, nesses preletores com as suas preleções arrogantes, cheio de arrogância e soberba. O conhecimento pode estar certo, mas o Senhor Jesus não se faz presente ali. Então o Senhor Jesus veio dar testemunho da verdade, cingindo-se com avental, dobrando seu joelho e lavando os pés dos seus discípulos. O dono da casa, o Rei dos Reis, se colocando como servo que lava os pés dos seus discípulos. Em Romanos capítulo 14, nós vamos ter uma dificuldade dos nossos irmãos em entender algumas questões sobre a alimentação. E o Senhor os chama de enfermos na fé, mas eles eram puros na consciência, né? Mas eles eram puros de coração. Então aqueles irmãos, eles faziam para agradar o Senhor, mas estavam errados no conhecimento. Porém, eles davam testemunho da verdade, porque eles andavam com o Senhor Jesus. Hoje, nós temos que cuidar para não nos apegarmos a doutrinas do Senhor Jesus e abraçarmos um partidarismo, nos afastando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o testemunho da verdade. Quando nós o amamos, nós mantemos a comunhão com os nossos irmãos, mesmo que eles creem de forma diferente. Claro que isso não é um convite carnal para uma hipergraça, onde nós vamos estar contando piada com os nossos irmãos promíscuos, que andam na promiscuidade, que andam na avareza, que andam em pecados, a qual o Senhor nos manda se afastar desses. Tito, o apóstolo Paulo fala a carta a Tito, o herege, depois de adverti-lo uma ou duas vezes, evita ou se afasta. Em 1 João, o apóstolo João vai dizer, depois de adverti-lo uma ou duas vezes, com tal nem com mais. Em 1 Coríntios, em capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai listar 6 pecados graves, a qual nós devemos nos afastar desses irmãos, depois de em amor ser chamado ao arrependimento, e mesmo assim não se arrepender, nós devemos nos afastar de tal. Não falo disso, irmãos. Mas o testemunho da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo está sempre buscando a comunhão com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. O Senhor é o testemunho da verdade. Olhamos então para o Senhor, como ele andou aqui neste mundo. Então, nós temos um exemplo físico, um Deus que tomou a forma corpórea e ele pôde ser visto e tocado. Quando, em suas dúvidas, Felipe ora e pede ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Senhor Jesus diz, tem visto a mim? Quem tem visto a mim, tem visto ao Pai. Então, o Senhor Jesus é o testemunho perfeito do Pai. A ele devemos vir, observar, contemplar e estar com ele
Então, estando com ele, gradativamente, ele vai clareando verdades doutrinárias que muitas das vezes nos parece de difícil compreensão. Mas mais importante que compreendermos todas as verdades doutrinárias do nosso Senhor Jesus Cristo é andar com o Senhor Jesus e contemplarmos nele o testemunho do Pai, do amor do Pai, da pureza do Pai, da santidade do Pai, da eternidade do Pai. Sim, eternidade, porque ele morreu pelos nossos pecados, desceu aos mortos e ressuscitou em carne e subiu ao Pai. Ele é o testemunho do Pai, assim como aquele jovem que foi expulso da religião porque buscava mais, porque via que todas as doutrinas não levavam mais a Cristo. Os saduceus ensinavam que não havia ressurreição dos mortos, os fariseus ensinavam que havia, os macabeus ensinavam que nós tínhamos que destronar Roma com a força. Não vemos muitos irmãos assim hoje? Querendo botar políticos lá, usar da força, posse de arma, etc. Cada grupo religioso, facção religiosa judaica, da onde vinha a salvação, não representava mais o testemunho da verdade. Aquele irmão cego, a qual o Senhor Jesus curou, ele queria contemplar a verdade. Então o Senhor Jesus apareceu para ele. Quando? Quando ele buscou o testemunho do Pai no Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele foi expulso do templo e fora da religião, o Senhor Jesus se manifestou a ele. Quando a mulher samaritana questiona, olha, os judeus alegam isso, os samaritanos alegam aquilo, fica difícil saber, Deus, o que é o certo. Eu sou o certo. Eu sou o certo. Eu vim dar testemunho do Pai. Não é lá nem acolá, sou eu. Não é um lugar, não é um conjunto de doutrinas, é uma pessoa tocável, palpável, que veio ao mundo, se fez carne, ressuscitou e está à direita do Pai. Quando Estevão estava morrendo apedrejado, porque contemplou a Cristo e não as doutrinas religiosas da onde vinha a salvação, que a salvação vinha dos judeus, mas ele contemplou a Cristo e por contemplar a Cristo ele foi apedrejado até a morte. Não tem como, irmãos. Não tem como. Quando você começar a desejar, a contemplar a Cristo, quando teu coração começar a amar a Cristo e chamar por Cristo, as pedradas começam a vir da própria religião que anuncia a salvação. As pedradas começam a vir. E ele, levando as pedradas, o céu se abriu para ele. E ele viu o testemunho do Pai. Ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado ao lado do Pai. Quando nós aceitamos as pedradas, a rejeição da nossa família, quando nós aceitamos a exclusão dos membros da nossa família a quem amamos, a rejeição da nossa religião, porque nós estamos mais interessados na pessoa do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, do que nas regras que eles ficam brigando por elas. Então, nessa rejeição, o Senhor Jesus Cristo se aparece para nós, ele se faz presente para nós. Então, tudo fica claro, tudo fica nítido diante dos nossos olhos, irmãos. O Senhor Jesus veio dar testemunho do Pai. A Ele contemplamos, a Ele adoramos. A uma pessoa contemplamos, a uma pessoa adoramos. A Ele buscamos. Então, nós veremos os problemas que isso vai gerar para nós. Porém, a glória dessa pessoa, a qual demonstramos o nosso amor por ela, se manifestará a nós. Ele revelará mais do Pai para nós. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.